Fortalece a fé, conhecer a Jesus, que nos fala através da palavra de Deus. Apresentamos Através da Bíblia, o programa que leva você ao estudo sistemático e detalhado do livro dos livros, a Palavra de Deus. Este projeto, que tem como objetivo estudar toda a Bíblia Sagrada em 5 anos, foi idealizado pelo Dr. J. Vernon McGee. Os estudos são produzidos, contextualizados e apresentados pelo pastor e professor Itamir Neves. Convidamos você, ouvinte, a acompanhar esta jornada através da Bíblia. Olá, amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia. Com grande prazer e alegria, mais uma vez entro em contato com você, com o objetivo de estudar a Palavra de Deus, de gastar esse tempo dedicando-nos ao estudo da Palavra de Deus. Hoje, com muita alegria, concluímos o estudo do livro de Zacarias. Vamos estudar Zacarias 14, 15 até 21. Mas você sabe que esse programa tem por objetivo estudar toda a Palavra de Deus, e já estamos perto do final do nosso projeto, chegando a quase 5 anos de programas. Durante 5 anos estudando toda a Palavra de Deus, 1.300 programas. Eu desejo que você usufrua na sua vida, em todas as áreas, na sua vida devocional, familiar, ministerial, das bênçãos que o Senhor já nos deu em Jesus Cristo. Você sabe também que nesse programa nós sempre registramos as correspondências que chegam de vocês. E hoje, com muita alegria, eu registro um e-mail que o nosso amigo, o nosso irmão WLGA, que está numa situação bem delicada, não está em liberdade, ele está em Flórida Paulista, no estado de São Paulo, mas nos enviou esse e-mail com um testemunho bonito daquilo que Deus pode fazer em nossas vidas. Diz assim ele: tenho 24 anos, nasci num berço evangélico, mas saí e fui conhecer a profundeza do mundo. Veio na minha vida várias tribulações, várias tentações, trazendo tristeza, desânimo, quase acabando com meu casamento. Tudo isso atribuo à cilada do diabo que me cegou. Em fevereiro de 2009 aconteceu a fatalidade. Entrei em confronto com a polícia militar e levei tiros na cabeça, no braço e nas mãos. Passei por 3 hospitais. Numa ocasião, no hospital, veio minha irmã trazer a palavra de Deus e eu me converti. Hoje estou na presença de Deus e agradeço a todos vocês que confiaram em mim e o amor que vocês têm por nós. Muito obrigado pelos programas, muito obrigado pelos materiais que vocês têm nos enviado. Esse curso tem me ajudado muito. Um grande abraço a todos. Querido irmão, querido amigo, nós louvamos a Deus por sua vida, por essa oportunidade que tivemos de conhecer um pouco mais, por esse testemunho. Nós louvamos a Deus porque Deus é um Deus gracioso, que Deus muda as nossas vidas. Agradecemos a Deus e pedimos que Ele te abençoe, te fortalecendo, fazendo-o ter paciência para cumprir a pena que lhe foi estabelecida pela justiça, mas oramos para que você seja útil nas mãos do Senhor, aí no meio onde você está, para que muitos outros possam conhecer a transformação que só Jesus pode dar às nossas vidas. Oramos também em favor dos seus familiares, para que eles também possam receber o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador de suas vidas. Vamos então agora orar, pedindo exatamente essas coisas para Deus. O nosso Deus, que é um Deus gracioso, ouve a nossa oração e tem vontade de nos salvar. Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos pela oportunidade que temos de
nos encontrar constantemente contigo, de abrirmos o nosso coração, de falarmos contigo, de demonstrar os nossos desejos, as nossas necessidades. E tu sabes do desejo desse nosso querido irmão, o WLGA. Conheces a vida dele, conheces o desejo que ele tem de que a sua família também receba a bênção da salvação. Deus tenha misericórdia dele, aonde ele está, e que o Senhor possa abençoá-lo, que ele possa ser um instrumento nas tuas mãos. Quanto a nós, conceda-nos condições de continuarmos estudando a tua palavra, e que esse projeto possa ser finalizado conforme o teu querer. Nós oramos pedindo a tua graça e a iluminação do teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Fortalece a fé, conhecer nosso Deus. Querido amigo, hoje vamos estudar Zacarias, capítulo 14, versículos 16 a 21. Este é o texto final da profecia de Zacarias, Zacarias 14, 16 a 21. O texto de hoje nos mostra que depois dessa vitória divina e do livramento do povo santo das nações, essas próprias nações, isto é, várias pessoas dessas nações, subiriam para Jerusalém para adorar a Deus e participar das festividades do povo de Deus. A festa dos tabernáculos é mencionada, e essa festa dos tabernáculos lembrava o povo da peregrinação no deserto, quando dependiam totalmente de Deus. Leia, por gentileza, a hora que você tiver um tempo, Levítico capítulo 23, 42 e 43, porque assim você terá toda a consciência do que se celebrava nessa festa dos tabernáculos. Agora, veja bem, tudo transformado, os próprios gentios reconheceriam a sua dependência de Deus, participando então com a nação santa dessa festa em que se comemora que Deus é soberano e cuida do seu povo. Os que não se submeterem ao Senhor naqueles dias também seriam castigados. E tudo e todos nessa nova Jerusalém seriam santificados ao Senhor, uma verdadeira nação santa, um povo santo, um sacerdote santo e um sacerdócio real. É interessante, nós percebemos que até os utensílios serão santificados ao Senhor. Por isso, podemos estudar este texto dando-lhe o seguinte título: Jerusalém, o reino do Senhor. Jerusalém, o reino do Senhor. Com a base textual, então, de Zacarias, capítulo 14, versículos 16 até 21. Na verdade, não há uma cidade como Jerusalém. Jerusalém, não há outra cidade na face da terra como esta cidade. Há cidades conhecidas por seu tamanho gigantesco, por seu clima, por sua beleza, ou ainda por sua força industrial. Mas nenhuma se compara em majestade a esta cidade lá no Oriente Médio. Por quê? Ora, porque Jerusalém é a cidade de Deus, é a capital da nação que Deus criou por sua palavra. Lembre-se que Deus chamou Abraão e dele fez um novo povo. Gênesis 12, 1 a 3, Gênesis 3, 14. E esse povo que se iniciou com Abraão, teve então o estabelecimento de um laço eterno, de um pacto de sangue incondicional, que está registrado lá em Gênesis capítulo 15, versículo 8 a 18. Esta é a cidade de Deus. Essa é a cidade que Deus escolheu para a sua habitação. Essas são palavras do próprio Senhor. Porém, escolhi Jerusalém para que ali estivesse o meu nome,
e nela estarão fixos os meus olhos e o meu coração todos os dias. Nesta casa, em Jerusalém, que escolhi, porei eu o meu nome para sempre. São palavras vindas de 2 Crônicas, capítulo 6, versículo 6, capítulo 7, versículo 16, capítulo 33, versículo 7. Querido amigo, o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus, o homem que expulsou os jebuseus de Jerusalém, escreveu sobre esta grande cidade, sobre Jerusalém, a cidade de Deus, com uma paixão santa. Ele disse: grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Formoso de sítio e alegria de toda a terra é o monte Sião, sobre os lados do norte, a cidade do grande rei. Como ouvimos assim, ouvimos na cidade do Senhor dos Exércitos, na cidade do nosso Deus. Deus a confirmará para sempre. Salmo 48, 1 e 2 e Salmo 48, 8. O mais apaixonado verso da Bíblia, referente a Jerusalém, também foi escrito por Davi. Se eu me esquecer de ti, ó Jerusalém, esqueça-se a minha destra da sua destreza. Apegue-se-me a língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir Jerusalém, a minha maior alegria. Salmo 137, versículos 5 e 6. Davi, nós sabemos, era músico e cantor. Com essas palavras, ele estava declarando que, mesmo sendo a música a sua maior alegria, ele preferia que a sua mão direita não tivesse mais condições de tocar a harpa e que não pudesse mais cantar, a esquecer-se de Jerusalém e dos propósitos de Deus para com aquela cidade escolhida. Um músico que não pode tocar e um cantor incapaz de cantar são pessoas que perderam o propósito da vida. Do mesmo modo, o homem que se esquece de Jerusalém, coração e alma de Israel, coração e alma do povo de Deus, não tem razão para viver. Jerusalém é um monumento à fidelidade de Deus, e o salmista registrou isso. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Como estão os montes à roda de Jerusalém, assim o Senhor está em volta do seu povo, desde agora e para sempre. Salmo 125, versículos 1 e 2. Jerusalém, querido amigo, é um testemunho vivo a todos os crentes de que não pode ser abalada pelas tempestades da vida, pois está abrigada nos braços do Senhor, assim como Israel está protegido pelos montes. Se eu e você pertencemos a esse povo, se nós pertencemos a essa nova Jerusalém, podemos também estar confiantes de que estamos abrigados no braço do Senhor. Por isso, o princípio que podemos extrair desse texto se vê nesta frase: o reino do Senhor será implantado completamente e todos deverão se submeter a ele. Eu repito, o reino do Senhor será implantado completamente e todos se submeterão a ele. Nesse texto, nós vamos encontrar 7 características do completo domínio do Senhor ao implantar o seu reino. Mas, antes de começarmos a verificar essas características desse domínio completo do Senhor, vale a pena ainda refletir sobre essa cidade maravilhosa, Jerusalém. Veja só, o texto nos fala, e desde o programa passado, nós vimos isso, que haverá guerra em Jerusalém, a despeito das promessas de proteção feitas por Deus. Desde seu início, Jerusalém tem sido uma cidade de conflito, de controvérsia. Jerusalém foi conquistada e reconquistada pelo menos 48 vezes. Seu nome é mencionado na Bíblia 766 vezes. No século passado, Jerusalém
que estava dividida entre judeus e jordanianos, foi conquistada pela força da defesa israelense. Alguns mais idosos devem se lembrar, na Guerra dos 6 Dias. Então, Jerusalém foi novamente unificada, e pela primeira vez em 2000 anos, os judeus de todo o mundo podem ir até Jerusalém para orar no muro que tão é conhecido, o Muro das Lamentações. Não é lógico, portanto, declarar que se Deus criou Israel por sua palavra, se Deus jurou defender Israel, e se Deus escolheu Jerusalém como sua habitação na terra, não é lógico pensar que aqueles que estão lutando contra Israel, contra Jerusalém, estão, na verdade, lutando contra o próprio Deus? É nessa profecia de Zacarias que temos visto exatamente isso. Nos versículos 2 e 3, que estudamos no programa passado, nós lemos: porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém. E a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. E quando eu fico imaginando, quando nós estivermos vendo tudo isso, quando estiverem vendo tudo isso, todos falarão: Jerusalém foi destruída. Mas isso não acontecerá. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor, sim, o Senhor, sairá e pelejará contra as nações, como pelejou no dia da batalha. Nos últimos dias, querido amigo, pouco antes da segunda vinda de Cristo, as nações do mundo inteiro se reunirão para lutar contra Jerusalém. Mas Deus vai defender a sua habitação, a habitação que Ele escolheu aqui na terra. Zacarias, então, registra que essa praga com que o Senhor ferirá todos os povos que guerrearem contra Jerusalém será uma praga violenta. A sua carne será consumida estando eles de pé, e os seus olhos se apodrecerão, a sua língua se apodrecerá. Você lembra do versículo 12 que estudamos no programa passado? Provavelmente essa é uma descrição feita por Zacarias de um ataque nuclear até, o que gera um calor de mais de centenas de milhões de graus Celsius em milionésimos de segundo. E assim que as nossas línguas e os nossos olhos se dissolverem em nossas bocas e órbitas, antes mesmo dos nossos corpos caírem ao chão, será este o grande castigo que Deus promoverá contra aqueles que se colocam contra Jerusalém. Jerusalém será o centro do universo durante o reino do milênio. Zacarias escreve nesse texto que nós acabamos de ler: e acontecerá que todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém, os que restarem, sabe o que eles farão? Eles subirão de ano em ano para adorarem o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrarem a festa dos tabernáculos. Quando o Senhor Jesus voltar à terra, Ele estabelecerá o seu trono na cidade de Deus, isto é, em Jerusalém. Reis, rainhas, príncipes e monarcas virão à cidade santa, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Querido amigo, o princípio então que nós temos a partir deste texto é este: o reino do Senhor será implantado completamente e todos serão submissos a Ele. E nós vamos então verificar 7 características desse completo domínio do Senhor na implantação do seu reino. O reino de Deus se caracteriza por ter adoração de todos os que sobraram da grande batalha. Versículo 16. Todos os que restarem de todas as nações que vierem contra Jerusalém subirão de ano em ano para adorar o Rei, o Senhor dos Exércitos, e para celebrar a festa dos tabernáculos. É interessante isso.
todos os que sobraram. Isso quer dizer o remanescente. E como nós já tínhamos dito, o remanescente será formado não apenas pelos judeus, mas será formado por todas as nações. E todos então subirão a Jerusalém para cultuarem o Senhor. Em segundo lugar, o reino de Deus caracteriza-se e se caracterizará por ter adoração constante e específica. Adorarão o Senhor de ano em ano e adorarão o Senhor celebrando a festa dos tabernáculos. Essa festa dos tabernáculos ou a festa das cabanas demonstravam o quê? Demonstravam a consciência do povo de que Deus era o supridor, de que Deus era o sustentador, e todas as nações virão e celebrarão esse Deus que nos sustenta, que nos protege, que nos dá vida. Esse Deus será exaltado, será glorificado nesses dias finais. Em terceiro lugar, o reino de Deus se caracterizará pela sua justiça também, porque ele vai castigar aqueles que não se submetem a adorar o Senhor. Versículo 17 diz assim: se alguma das famílias da terra não subir a Jerusalém para adorar o rei, o Senhor dos exércitos não virá sobre ela a chuva. Isso significa o quê? Que a mão do Senhor estará contra aqueles que não se submetem a Ele. A submissão a Ele determinará a sua bênção. A insubmissão, a rebeldia, determinará o castigo. Em quarto lugar, o reino de Deus também se caracterizará por castigar as nações que não se submetem a Ele. Versículos 18 e 19. Com seca e com praga. Se a família dos egípcios não subir, nem vier, não cairá sobre eles a chuva. Virá a praga com que o Senhor ferirá as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. E versículo 19, esse será o castigo dos egípcios e o castigo de todas as nações que não subirem para celebrar a festa dos tabernáculos. Naqueles dias, então, querido amigo, haverá não só a motivação para adorarmos individualmente o Senhor, as nossas famílias, mas as nações também deverão fazer em submissão, rendendo-se aos pés do Senhor, do Santo de Israel. Quando isso não acontecer, haverá a justiça, porque no reino de Deus impera a justiça de Deus. Em quinto lugar, o reino de Deus se manifestará por proclamar a santidade do Senhor, com base no versículo 20. Naquele dia será gravado nas campainhas dos cavalos, Santo ao Senhor, e as panelas da casa do Senhor serão como bacias diante do altar. Querido amigo, é muito interessante essa colocação que Zacarias faz aqui, porque ele coloca essa questão da santidade sendo de um alcance tremendo. Em todos os lugares será gravado esta santidade ao nome do Senhor. Isso significa que, não só na vida das pessoas, mas até no próprio exterior. No caso aqui, olhando para aqueles dias, nas campainhas dos cavalos, nas panelas da casa do Senhor, lembramos daquela total reserva para vários utensílios para serem usados apenas no trato das coisas do Senhor, tudo santificado. Tudo e todos serão santificados para aquele dia, para aquela época em que o reino do Senhor se efetivará. Em sexto lugar, o reino se caracterizará por todos participarem do culto a Deus. Veja o versículo 21. Sim, todas as panelas em Jerusalém e Judá serão santas ao Senhor. Todos os que oferecerem sacrifícios virão. Lançarão mão delas e nelas cozerão a carne do sacrifício. Naquele dia já não haverá mercador na casa do Senhor. E em sétimo lugar também não haverá mais mercadores na casa do Senhor. Isso é, será realmente uma casa de culto, uma casa de oração para todos os povos. Querido amigo, Jerusalém, o reino do Senhor, Jerusalém, a cidade do Senhor, o nome do Senhor
será exaltado e glorificado nesse grande e terrível dia. Grande dia para nós que somos salvos. Grande dia para nós que pertencemos ao remanescente do Senhor. Terrível dia para aqueles que se opuserem ainda diante do Senhor. Querido amigo, que Deus te abençoe e que essas palavras de Zacarias possam despertar a sua fé e que você possa cada vez mais ter convicção de que pertence ao remanescente e, portanto, a bênção do Senhor está sobre você. Um abraço e até o próximo programa com a introdução ao livro de Judas. Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva dando a sua opinião sobre o que ouviu. O nosso endereço é Caixa Postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, São Paulo. Ou pelo e-mail através da Bíblia @transmundial.com.br. Este programa foi produzido nos estúdios da Transmundial. Meu pecado sei.